amores, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, a nossa matéria de hoje é História e vamos falar sobre os registros de memórias das cidades. Nada mais é do que as transformações com o passar do tempo, tá bom? Para entendermos melhor, vamos lá na parte de História, no livro de vocês, na página 25, acompanhar a leitura atenciosamente e todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar aí no livro de vocês também. Como eu havia dito anteriormente em outros vídeos, pode ser com um marca-texto, um lapisinho, se vocês quiserem, vocês podem sublinhar, mas é muito importante que vocês grifem todas as partes que estão no meu livro, aí no livro de vocês também, tá bom? Então vamos lá! Você já deve ter escutado o seu avô ou a sua avó falando sobre como era a vida deles no passado, como a cidade que vocês moram mudou, que no passado era muito diferente de hoje em dia. Ao relatarem essa mudança, eles querem marcar as diferenças entre o passado e o tempo atual. Mas você já pensou como essas mudanças ocorreram? Ou se essas transformações se deram da mesma forma nos diferentes lugares? Todos os lugares que você conhece possuem uma história. E essa história é construída desde o momento da formação desse espaço até os dias de hoje. Isso quer dizer que a história nunca para. Ela só vai ampliando e cada vez mais adquirindo novos marcos. As diferentes cidades brasileiras e do mundo têm suas próprias histórias, que podem ser parecidas ou diferentes, mas ela é sempre única. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro é parecida com a cidade de Salvador, pois as duas foram capitais do Brasil durante vários anos. Ficam no litoral e a formação da sociedade é muito parecida pela grande chegada dos europeus e escravos africanos. Contudo, cada uma delas possui um tipo de condição natural, econômica e de se relacionar com o exterior que dão a essas cidades características e histórias diferentes. Mas, além dessas questões maiores, nós podemos ver a mudança da história em pequenas ações e transformações da nossa cidade. Uma praça que foi construída há poucos anos atrás. Uma rua que não existia no passado e hoje ela é um local de grande circulação de pessoas. Uma casa antiga que foi construída na época da colonização do Brasil, ou até mesmo lugares que não existem mais. Tudo isso faz parte da construção histórica de um lugar. Pense na sua cidade e tente lembrar de algum lugar marcante, você que não existe mais, e um lugar que você gosta muito de ir, mas não existia quando os seus responsáveis eram crianças. Depois de pensar, comente com seus colegas de turma. Então, percebemos aí que as histórias das cidades, elas são contínuas, não é mesmo? Elas começam desde a construção até os dias atuais. E até esse processo teve várias mudanças. E pode ser que tenha mudanças futuras também, não é mesmo? Por exemplo, aí no livro de vocês deu 2 exemplos. A cidade do Rio de Janeiro e de Salvador, não é mesmo? Que durante muitos anos, elas foram capitais do Brasil. Lembram que algumas aulas anteriores falamos sobre o descobrimento do Brasil? Quando os europeus chegaram, depois os africanos vieram, para trabalhar. Então, elas foram capitais do Brasil por conta disso, durante muitos anos, E, por esse motivo também, elas têm histórias parecidas. Porém, o Rio de Janeiro, ela tem sua própria história, Tem sua própria história. E Salvador também tem sua própria história. Tá bom? Vamos continuar a leitura. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais evidente as transformações dos espaços. Elevador Lacerda, lá em Salvador, Bahia, no século XX. E agora, atualmente, o mesmo local. Outra. Construção da Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, no centro da cidade do Rio de Janeiro, em 1902. E agora,
A vista aérea da Avenida Rio Branco, antiga Avenida Central. Os dois exemplos acima têm como objetivo demonstrar dois momentos distintos da cidade. Portanto, as mudanças históricas. No primeiro deles, vimos a construção de uma das avenidas mais importantes do centro do Rio de Janeiro e como ela está atualmente, com muitas diferenças. No segundo, vemos o Elevador Lacerda, um dos pontos turísticos de Salvador, em dois momentos diferentes, com mais ou menos 100 anos de diferença entre as fotos. O mais importante deles é demonstrar que todos os lugares do nosso país passam por transformações ao longo do tempo. Portanto, eles possuem suas próprias histórias. Essas histórias são contadas por nossos familiares, professores, amigos e conhecidos, ou podem ser vistas em filmes, novelas, livros. São muitas as maneiras de se contar essas histórias. O livro de vocês deu dois exemplos, de dois lugares onde sofreram bastante mudanças durante os anos, que foram o Elevador de Lacerda e a Avenida Central, que hoje em dia é a Avenida Rio Branco, não é mesmo? E se vocês repararem bastante as imagens, olha, essa imagem do Elevador de Lacerda e essa imagem do mesmo lugar. Olha a tamanha mudança das duas. A mesma coisa com a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco. Olha, tamanha mudança também. Então, com o passar do tempo, esses lugares eles sofrem mudanças extremas, não é mesmo? Repararam a mudança em cada um? Isso são com todos os lugares, não apenas lá no Elevador de Lacerda ou na Avenida Central. Não, são todos os lugares. Aí, pertinho da casa de vocês, com certeza tem um lugar que sofreu mudanças extremas também. Vamos lá continuar a leitura. Mas e os registros dessas histórias? Quando vamos contar uma história, é sempre importante termos elementos que nos possam dar credibilidade. Isto é, precisamos ter provas sobre o que falamos para justificar que elas são realmente verdadeiras. Dessa forma, registrar o presente é sempre muito importante para que no futuro as histórias da nossa época sejam contadas de forma correta. As formas de registrar as histórias são diversas, sendo as mais comuns os registros escritos, orais e de imagens. Cada um deles possui diferentes formas. Por exemplo, os registros escritos podem ser documentos oficiais, livros ou jornais. Registros orais podem ser através de histórias que vai passando de geração em geração ou entrevistas gravadas. Os registros de imagem podem ser através de pinturas ou fotografias. Desta maneira, e com os diferentes registros do passado, que podemos construir uma história, seja de um local ou de outro. Conhecer a história do nosso bairro e nossa cidade é muito legal, porque podemos ver os registros do passado e as transformações que aconteceram. Então, podemos registrar essas mudanças através de registros escritos, orais e de imagens, não é mesmo? Os registros escritos são documentos oficiais, livros, revistas, tudo que registram de forma escrita, Escrita, a mudança daquele local. Registros orais pode ser de um antepassado para o outro. Por exemplo, a minha mãe viveu uns anos atrás, e presenciou alguns tipos de transformações, me contou e brevemente talvez eu contarei para minha filha, não é mesmo? E pode ser também gravações. Por exemplo, eu estou gravando essa videoaula para vocês agora, nesse momento, e mostrei algumas imagens, não é mesmo? Do Elevador de Lacerda, da Avenida Central. Então, pode ser que esse vídeo ele sirva lá na frente para eles observarem essas imagens de como está a Avenida Central atualmente, o Elevador de Lacerda atualmente, hoje, agora, tá bom? Então, esses são os registros orais. E de imagens, fotografias ou pinturas.
que podemos registrar alguns lugares que sofreram algumas mudanças. Podemos registrar o agora para que amanhã depois outras pessoas vejam como era, né, antigamente, que no caso pra gente é atualmente, tá bom? Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos assistir um pequeno vídeo que é muito bacana. Vamos lá! Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência e preservar e educar e cultivar o bem. Então, existem esses 3 tipos de fontes, né? Orais, escritas e de imagens, que podem registrar, né, a história daquele local. E é sempre muito importante que registremos a história de locais, porque pode ser que há muitos anos lá no futuro as pessoas tenham interesse de saber como era a história, né, antigamente, que no nosso caso é atualmente, para entender, para ver, para diferenciar talvez como é o local de futuramente com o local de agora. E pra gente também. Por exemplo, eu gosto muito de um local. Eu quero ver como ele era antigamente. Eu vou lá em alguns registros históricos, vou perceber as mudanças que teve. Assim vão com as pessoas lá no futuro também. Tá bom?
Já que entendemos melhor sobre o assunto, vamos lá no livro de vocês, na página 27, responder as questões, tá bom? Vamos lá. Número 1. Sobre a história dos lugares, assinale a opção correta. Primeira, letra A. As histórias dos lugares são iguais. Elas são iguais, apenas diferenciando o período das mudanças. Elas são iguais? Já começou por aí. Todas as histórias são iguais? Acho que não, hein? Mas enfim, vamos continuar. Letra B. Todas as cidades dentro de um país possuem histórias iguais. Todas as cidades dentro de um país, elas possuem histórias iguais? E aí? Lembra que lá no início do vídeo eu falei que cada cidade tem uma história única? Cada lugar tem uma história única? Elas podem ser parecidas, porém não iguais. Não é mesmo? Então vamos continuar. Letra C. As diferentes histórias ocorrem somente devido ao tempo dos acontecimentos. Será? Sei não, hein? Vamos lá para a letra D. As histórias dos lugares são únicas, apesar de poderem ser parecidas com outros exemplos. E aí, vocês acham que essa é correta? Se sim, marquem essa alternativa, tá bom? Agora vamos virar lá a folhinha do livro de vocês, para a página 28, tá? Número 2. Cite 2 formas de registro de história. Cite 2 formas de registro da história. Vocês vão citar 2 formas de registrar a história. E eu citei 3. Cite apenas 2 aí pra mim. Como é que podemos registrar uma história? Cita aí. Agora, número 3. Por que é importante registrar a memória de um lugar? Por que é importante registrar a memória de um lugar? Escrevam aí. Número 4. Escolha o local do seu bairro que você sempre vá e pergunte aos seus responsáveis se eles lembram aproximadamente quando ele foi construído. Nomeie o local e relate a resposta. Vocês vão escolher um local, vocês vão dizer o nome do local e vão me dizer talvez quais mudanças tiveram naquele local, tá bom? Agora, número 5. Reflita acerca do que aprendemos nessa aula e escreva se, para você, é importante conhecer a história da sua cidade. Justifique sua resposta. Para você, são respostas pessoais, tá? Para você, é importante conhecer a história da sua cidade? Por quê? Vocês vão registrar, justificar a sua resposta, tá bom? Agora, por último, número 6. Pense na história da sua cidade. Colhe uma imagem de um local que você goste no passado e uma imagem do mesmo espaço atualmente. Então, tem 2 retângulozinhos aí no livro de vocês. No primeiro, vocês vão colocar uma foto antiga e no segundo, vocês vão colocar uma foto atual, de agora, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido bastante, tá? E que tenham entendido também. Não se esqueçam de mandar a fotinha no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante, tá? Então é isso. Um beijo, ó. Fiquem com Deus. Tchau! Uma longa viagem começa por um passo. Provérbio chinês. Por mais difícil que seja o caminho, devemos ter iniciativa de começá-lo.